aguçou-se nessa cultura. Hoje, a igreja da Europa está morta. Igreja visível. Nós vimos, e assim, é muito marcante aquelas fotos que a pastora mostrou, se você não estava aqui no domingo, igrejas, templos, que foram relevantes para a reforma protestante, onde a reforma protestante veio com tudo e começou a voltar para as escrituras, e aí universidades começaram a ser instauradas, universidades começaram a ser instaladas por causa da proclamação do Evangelho. Universidades, elas foram criadas para estudar a Bíblia. Se você não sabe disso, as universidades famosas lá do exterior, elas vieram para que houvesse um estudo sistemático da Bíblia. Então pensa nesse cenário antigo. Esses templos, essas universidades se transformaram hoje em boates, se transformaram hoje em bibliotecas, cervejarias. Está entendendo? Por isso que é um câncer. Teologia liberal é um câncer e nós precisamos rebater, nós precisamos refutar, nós precisamos lutar contra. Quem está aqui comigo? Amém. Você está aqui? Amém? Por isso, meus irmãos, nós vamos estudar o módulo 2, que é a bibliologia com fé. E não com pressuposto de dúvida. Com pressuposto de fé. Porque nós estamos estudando a Bíblia porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. E válida e útil de capa a capa para nós. Timóteo capítulo 3 diz que a Bíblia ela é útil, toda a escritura ela é útil para ensino, para correção, para repreensão, ela é luz, ela é lâmpada, e por isso nós precisamos nos debruçar, e feliz é aquele que medita nela de dia e de noite. Dito isso, cuidado com pessoas que fazem parte da teologia liberal. E sabe, a teologia liberal ela é mentira, ela vem daquela questão humana, sabe, bonitinha, fofinha. Isso, o tanto de gente que tem caído por conta disso, que tem abandonado as escrituras, que tem abandonado a suficiência das escrituras por conta disso. E é por isso que eu quero citar aqui alguns teólogos conservadores, você pode ouvir tranquilamente, e alguns teólogos liberais, para você tomar cuidado, tá? Conservador, a gente não pode esquecer do grande pecador, né, porém usado por Deus, Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, Jonas Madureira, Iago Martins, Heber Campos Júnior e tantos outros. E os liberais que têm mais evidência hoje no nosso Brasil, para você tomar cuidado, Caio Fábio, Ed René de Vitz e Vitor Azevedo. Pode anotar aí, por favor, você nunca ouviu esse cara na sua cara. Vai, eu vou repetir para você. Caio Fábio, Ed René de Vitz e o jovem Vitor Azevedo. Pode anotar, você vê alguma coisa disso aí, fala. Puxa. Quer ver? Caio Fábio. A igreja do Ed René de Vitz, IBAB, que o Humberto gosta da IBAB, cadê o Humberto? Humberto gosta, mas ele não gosta da teologia da IBAB, ele gosta da música da IBAB. A IBAB, ela fez uma palestra esses dias, já pra você ver, cara, que coisa que é boa. E eles fizeram uma palestra, eles já estão aceitando tudo lá naquela igreja, tá? Estão aceitando tudo. O Edmund já está aceitando tudo. E aí, quando você aceita tudo, você tem que negociar princípios bíblicos. E aí, exatamente isso que ele faz. Ele pega trechos bíblicos e fala, mas a gente precisa atualizar a Bíblia. Em 2020 ele falou isso. E aí, esse ano, 2025, ou no final do ano passado, estava tendo uma palestra sobre, acho que era sobre a Bíblia. E aí ele disse assim, que os católicos idolatram, mas nós cristãos idolatramos, nós crentes idolatramos a Bíblia. Nós viramos um bibliólatra. É isso, né? Viramos bibliólatras. É difícil falar isso aí. Por quê? Porque tudo é a Bíblia. Tudo é a Bíblia, por quê? Igreja evangélica. Está entendendo? Qual que é a consequência disso? Negociar princípios, negociar valores, negociar princípios inegociáveis, que
que as Escrituras não negociam. E nós entendemos que a Bíblia, ela é a base para nós. Nós precisamos estar sujeitos às Escrituras. No final, meus amigos, entenda isso. No final, pouco importa a nossa opinião. Importa aquilo que a Bíblia diz. Você está entendendo? No final, mas a minha opinião. Meu amigo, o que é a sua opinião? O que é a sua opinião? Sua opinião é o quê? Porque para mim é isso aqui. Está entendendo? É absoluta. Para mim, a verdade das Escrituras é absoluta. Não significa que não podemos debater ou conversar. Muito pelo contrário. A gente precisa. E hoje, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, verdadeiros homens de Deus, que não negociam a palavra de Deus e que têm defendido a fé. Né? E com grande êxito. Mas nós precisamos entender que, as Escrituras, elas são a base. Na Reforma Protestante, nós entendemos uma dos 5 solas, é sola a Escritura. Só a Escritura. É somente as Escrituras. Os católicos, eles acreditam que é a igreja acima das Escrituras. E nós acreditamos que a igreja precisa se submeter às Escrituras, porque ela é a revelação de Deus para nós. Entende? Então são coisas distintas e diferentes e que precisamos tomar muito cuidado. Fuja da teologia liberal, amigos. Fuja. Porque eu não quero que aconteça com a nossa igreja o que aconteceu com a Europa. Eu não quero que aconteça com o Brasil aquilo que aconteceu com a Europa. Eu não quero que esse tempo aqui, daqui 50 anos, os meus netos, seja uma cervejaria. Então se posicione biblicamente. Se posicione à luz das Escrituras. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Timóteo 3,16. Abra a Bíblia aí. 2 Timóteo 3,16. Por favor. É de René K-I-V. Vai lá, escreve. Escreve lá. Fala de novo para a gente escrever aqui. Escreve. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que é errado no ensino? Toda a Escritura. O quê? Toda a Escritura. Toda a Escritura. Então, uma frase de um teólogo que diz assim: antigamente a gente ia com caneta para a Bíblia para marcar a palavra de Deus. Hoje a gente vai com tesoura para cortar aquilo que é bom e não é. Isso tem acontecido. Mas, irmãos, não é apenas parte das Escrituras, é ela como um todo. Toda a Escritura é apta para o ensino, e é palavra, é poder, é revelação de Deus para nós. Segundo o texto, Atos 17, onde você não precisa abrir, deixa eu só te dar esse contexto. Paulo e Silas pregando até que eles chegam em Bereia. Paulo e Silas, a gente está falando de Paulo. Paulo chega para os bereanos e fala: porque Jesus morreu, ressuscitou, prega a obra de redenção, fala do Antigo Testamento, e como o Antigo Testamento aponta para Cristo, os bereanos olham para ele, com a Bíblia aberta. Dá só um tempinho aqui, porque eu vou ver que se isso que você falou está aqui na Bíblia, beleza? Aí depois a gente volta a conversar. Nós precisamos ser bereanos, pastor. Nós precisamos ser bereanos. E assim, é um desafio. Aquilo que a pastora prega aqui, você precisa olhar nas suas escrituras e falar assim: pô, isso aqui tá ok, beleza. Nós precisamos entender o povo de Bereia como exemplo para nós. Um exemplo. Mas porque a pastora falou em decreto, ou porque o Hernandes Jaslock falou em decreto. Óbvio que não, meus amigos. As escrituras é a autoridade máxima. Está entendendo? É escritura. Então você abre a Bíblia e fala: opa, tem coisa aqui. Vamos conversar então? Os bereanos faziam isso.
pregou para eles. E eles não levaram o que Paulo falou como decreto, muito pelo contrário. Eles foram para a sua Bíblia para ver se aquilo que ele disse era verdade. E é isso que nós devemos fazer. Depois dessa longa introdução, peço desculpa aí pela demora, nós vamos entrar de fato agora na doutrina da revelação, que é o tema proposto para nós. A revelação. E com a aula de hoje, nós vamos responder essa pergunta aqui. Você pode, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Enquanto as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, elas serão salvas, como será seu julgamento? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Mas, Alura, e os povos não alcançados? O que a gente faz com eles? Como eles vão ser salvos? Todo mundo vai para o céu? Ou todo mundo vai para o inferno? Raul, como assim? E assim, a nossa realidade é a seguinte: nós nos convertemos, né, fomos convertidos pela pregação do Evangelho. Um dia, alguém pregou para nós. Não é verdade? Ana Carla, como que você se converteu? Eu comecei a vir por conta dos grupos de jovens. Aí eu lembro da minha conversão em Bandeirantes, num encontro de jovens que a gente tinha. E depois de ter participado do retiro, veio essa pergunta: você tem certeza da sua salvação? Eu fiquei na dúvida e eu me converti. E peguei a minha vida verdadeiramente para Jesus. Amém, amém. Mas alguém pregou sobre Cristo para você, não é verdade? Você ouviu a exposição das Escrituras, você ouviu a exposição da palavra, né? E nós tivemos, quantas outras pessoas tiveram a mesma oportunidade? Pastor, como que você se converteu? Eu me converti no acampamento. Acampamento de abril, dia 7, 8 e 9 de abril de 1993. Precisava falar isso. Marcou, pastor, por quê? Como divisor de águas na vida dela. Aquilo que ela fazia antes não fazia mais sentido para ela, porque Cristo agora era o centro da vida dela. Mas foi exposto Cristo para ela. Não é verdade? Cristo foi exposto nesse retiro para a senhora. E a senhora creu em Cristo. Mas e quantas pessoas que não têm essa oportunidade de ouvir a exposição da Bíblia? Quantas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de ir para um acampamento e ouvir sobre Cristo? Ouvir sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O que a gente faz com essas pessoas? Pois bem, nós acabamos de ver que a Bíblia ela é a revelação de Deus, certo? E nós conhecemos ao Senhor por meio dela. Hoje, tudo aquilo que aconteceu no acampamento é porque alguém abriu a Bíblia e expôs as Escrituras, né? Então a nossa conversão se deu por meio dessa revelação das Escrituras. Mas a doutrina da revelação não se divide apenas em revelação bíblica. Fica aqui comigo. A doutrina da revelação, ela se divide em duas. Ela se divide em doutrina da revelação especial e doutrina da revelação geral. Tá? Anota isso aí. Revelação especial e revelação geral. E é isso que nós vamos ver hoje. Tá? Na verdade, nós vamos nos ater somente à revelação geral. Porque revelação especial vai ser a próxima aula com o professor Oliveira. Revelação geral. A revelação especial, a grosso modo, para vocês entenderem, é a Bíblia. Revelação especial é a Bíblia. É uma revelação específica, detalhada, sobre criação, queda, redenção, salvação. E a outra revelação que nós vamos ver hoje é a revelação
geral. Primeiro, antes de tudo, eu quero que vocês entendam, a revelação geral ela não diz respeito ao modo como as pessoas podem ser salvas, tá? A Bíblia ela é específica de como uma pessoa ela pode ser salva, que é por meio da fé em Cristo Jesus. A revelação geral ela não diz respeito a isso, mas ela significa que toda pessoa, mesmo sem a Bíblia, tem testemunho suficiente para chegar à conclusão de que existe um Deus. Vou repetir isso aqui. Mesmo sem a Bíblia, todas as pessoas têm testemunho suficiente para chegar à conclusão de que existe um Deus. Você está aqui comigo? Isso significa que nós não precisamos da Bíblia? Não, muito pelo contrário. Significa que temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus porque nós temos acesso às Escrituras. Porque em termos mais rústicos, é como se tudo fosse mastigadinho para nós, sabe? Ó, está aqui, ó. Está expresso aqui para você aquilo que Cristo fez. Está expresso aqui para você, ó. Deus criou todas as coisas, Adão pecou. Aí teve que vir alguém para perdoar os pecados, para cumprir aquilo que era o plano perfeito. E agora, depois que Jesus vem, ele volta, mas em breve ele voltará. Tudo isso a gente encontra nas Escrituras. Então nós precisamos agradecer as Escrituras, né? Ame a sua Bíblia. Mas Raul, como resolver esse paradoxo? Então, como resolver essa ideia de que nós temos o suficiente para conhecer o Criador sem a Bíblia? Na ausência das Escrituras, eu consigo reconhecer que existe um Criador por trás de tudo isso? E aí a gente vem para a revelação geral. Revelação geral. O que seria a revelação geral? Seria aquilo que eu vejo e que me aponta para o Senhor. Aquilo que eu vejo e aponta para Deus. E nós temos 3 lugares onde nós podemos ver Deus. 3 lugares. A apostila ela aponta 3 lugares aí. Eu coloquei 2 lugares porque eu acredito que ele conversa com o outro, tá? Criação e providência. Criação e providência. Como assim, não? Criação e providência. A criação como um todo, as paisagens, os animais, a flora, a fauna, tudo que existe aponta para alguém que fez maravilhosamente bem todas essas coisas. A criação e sua providência aponta para o Criador. Então, quando nós vemos a criação e tudo que existe nessa terra, a gente fica instigado, porque alguém o fez detalhadamente, minuciosamente, perfeitamente, e a criação aponta diretamente para o Criador. Então você vê a Deus através da criação. E providência, porque Deus mantém toda a sua criação com providência, a sua manutenção, o seu sustento. Até o texto de quando Jesus diz, né? Olhe para os pardais, para os pássaros, olhe para as flores do campo, para os lírios. Os pássaros, eles não trabalham, e Deus cuida deles. Os lírios do campo, eles não trabalham, eles não se esforçam para se vestir, e mesmo assim, nem Salomão, em toda a sua exuberância, se vestiu como os lírios dos vales. Ele não é um Deus que fez a sua criação e deixou a criação se virar. Não. Ele é um Deus que fez a criação e pela palavra do seu poder sustenta todas as coisas. O pássaro consegue comer, a árvore consegue crescer, as ondas conseguem quebrar. Tudo isso aponta para o Criador. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 19, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6.
Os céus revelam a glória de Deus, no momento que proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha o conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavra, língua, voz que se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como filho de herói, a caminhar de São Jornal. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu louvor. Amém. Obrigado, João. Deus está dizendo que a criação, ela manifesta a glória de Deus. Os céus, o firmamento, proclamam que existe Deus. Sem nenhuma palavra, o sol vai de uma extremidade à outra palavra e à outra extremidade, e sem nenhuma palavra existe muito som e muito barulho ao ouvir e ao ver a beleza do nascer do sol e do pôr do sol. Então, toda essa criação e essa providência, toda essa natureza propriamente dita, aponta para alguém que criou. E não veio do acaso, não veio de uma explosão. Alguém precisava fazer maravilhosamente bem. Olha lá, meus amigos. RJ, o Safari. Eu vou dar os créditos aqui para minha esposa, que minha esposa me ajuda aqui nos slides. O que é? Aquilo é Antártica, Patagônia. É a Patagônia, né? Os animais, olha os detalhes dos animais. Tem como apagar um pouquinho essa canhão aqui, por favor? Gente, a arara é um bicho bonito, né? Olha o detalhe da arara. Cada detalhe, cada traço, cada pôr do sol. A girafa, a diversidade dos animais, tudo isso, o Rio de Janeiro. Tem mais algum? Isso aqui. Pessoal, ao olhar para isso, a gente não tem como entender que isso veio do acaso. Alguém teria que fazer isso detalhadamente, maravilhosamente. Tem que ter um arquiteto por trás de tudo isso. Marcos Pontes, primeiro brasileiro aí no espaço, ele disse, eu tentei achar esse vídeo para mostrar para vocês, mas eu não consegui achar. Ele disse que quando ele chegou no espaço, né, e lá na plataforma, ele olhava para isso aqui, ó, ele ficava encantado e assim, maravilhado com o tamanho, nossa, é extremamente grande, é desesperador. E ele falou que alguns dos astronautas precisaram de psicólogos, porque perceberam a sua insignificância diante de um mundo tão grande. Eles olharam para essa grandeza, imagina lá para o espaço, ver o planeta Terra, eles viam tanta água, as luzes das cidades à noite, assim, sabe? E eles se acharam insignificantes, eles procuraram um psicólogo depois que eles voltaram, por causa dessa sua insignificância, porque era grande demais para eles, para a concepção deles. Por meio da criação, revelação geral. Obrigado, Cadeiro. Por meio da criação, Deus é revelado. Portanto, revelação geral é Deus se revelando através da criação. Deus se revelando através da criação. Primeiro vídeo, eu quero colocar um vídeo do Enéas, quando ele foi questionado se ele era ateu. Pode colocar, por favor. E a Bíblia pergunta se o senhor é ateu.
Não. Bom, primeiro assim, não, mesmo, não. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7, 6. Eu não consegui me moldar até hoje. Nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consigo. Eu olho para o universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nenhuma conta d'água, até a ignorância brutal do ser humano faz que acha simples. Tudo é extremamente complexo. Eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Já bem claro. Bem claro para mim. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Revelação geral. Ninguém precisou expor as escrituras para ele. Através da criação, ele chegou à conclusão de que existe um Deus. Através da criação, ele chegou à conclusão de que existe um Deus. E ele mesmo diz: eu não sou teólogo. Eu não sei da Bíblia. Não me pergunto o que é Deus, porque eu não sei a respeito da Bíblia. Mas a criação revelou para ele que existe um Criador de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Por que os homens precisam falar que Deus existe? Oi? Por que os homens precisam afirmar que Deus existe? Por quê? Porque eles têm que contestar. Contestando. Por quê? Da onde que tira isso? Não é? Primeiro cenário, então, que a gente viu é que Deus se revela através da criação, né? E através da providência, de como Ele sustenta todas essas coisas. De como, igual nas palavras do Enéas, de como tudo é muito complexo. Né? E a segunda, ou melhor, a terceira, na apostila é a terceira, a revelação geral também se dá no ser humano, que não deixa de ser a criação, mas é algo mais específico. E eu quero colocar outro vídeo aqui para vocês, que eu até peço desculpa porque é da Rede Globo, é de uma novela, mas assim, se atente ao que está acontecendo aí. Ele vai citar Agostinho de Hipona, né, que é considerado um dos pais da igreja primitiva. Infelizmente, a imagem de Agostinho de Hipona, do Santo Agostinho, ela ficou muito manchada no meio protestante porque a igreja católica canonizou ele. Mas esse homem, meus amigos, é uma bênção. Viveu na época em que a igreja só crescia, né? E foi uma bênção para a proclamação do Evangelho e para a sistematização da teologia. Inclusive, se hoje nós estamos estudando essa teologia sistemática, pautada na igreja presbiteriana, saiba que muito se deve ao Santo Agostinho, porque foi por meio da teologia de Santo Agostinho que serviu de base para a teologia de João Calvino. João Calvino se inspirou em Agostinho de Hipona. Mas veja como é bonito esse vídeo. Pode colocar para mim, por favor. Porque eu ouvi você falar Pausa um pouquinho. que está perto do fim. Só para eu contextualizar. A mocinha, que eu não sei o que ela é dele ali, mas ela está com medo da morte, medo de perder, não sei se é o avô dela. E é por isso que ela chorosa, triste, chega até o seu avô, presumo que seja o avô dela, para perguntar a respeito do fim, a respeito da morte. E ele então cita Agostinho de Hipona. Pode colocar, por favor. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte de Santo Agostinho. Poderia ler para você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu
utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você verificou. Siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Por que eu coloquei esse vídeo? Porque somente o ser humano é capaz de compor poesias tão belas. Somente o ser humano é capaz de fazer coisas tão bonitas. Somente o ser humano é capaz de fazer arte, é capaz de pintar, de fazer grandes telas artísticas, de fazer grandes poemas, de escrever um livro, porque nenhum outro ser vivo, além do ser humano, tem a consciência e a inteligência. Deus nos fez assim. O único capaz de fazer poemas bonitos igual esse aqui que a gente viu é o ser humano. E por quê? Gênesis 1, 26 e 27, pode abrir? Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Amém. Obrigado, Fernando. O que difere o ser humano dos outros seres vivos, além da consciência, da inteligência, do poder de criar, é que ele foi feito à imagem e à semelhança do Criador. Imago Dei, que em latim é imagem de Deus. Imago Dei, a imagem de Deus. Então, sim, a olhar para isso, a olhar para o homem, para aquilo que ele faz, para o seu poder de criar, a olhar para tamanha peculiaridade, tanta grandeza, no poder que há no homem de fazer tantas coisas, tanto detalhe, isso reflete o Senhor. Algo mais em quanto ao pecado. O pecado, infelizmente, distorceu essa imagem. Distorceu aquilo que era para ser puro, aquilo que era para ser majestoso, a criação do ser humano. Mas ainda que de forma distorcida, ele reflete. É igual a um espelho quebrado. A apostila traz essa ilustração, acho muito legal. É igual a um espelho quebrado. Você consegue ver você consegue ver o reflexo ali, O espelho ele até distorce um pouquinho, fica um pouco fora ali do padrão, Mas você ainda consegue ver o reflexo. Você consegue ver que mesmo com o pecado, a gente ainda consegue produzir coisas boas. Ainda nós conseguimos ver, opa, tem algo diferente do ser humano. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança do Criador. O pecado distorceu, arruinou, mas ainda assim tem o reflexo de Deus. E também é por isso que Cristo veio até nós. Cristo deixou a sua glória, veio aqui para devolver a imago dele para nós, para devolver a imagem do Senhor sobre nós. Falando em pecado, eu já estou quase partindo aqui para o encerramento. Falando em pecado, olha o que o pecado faz com a revelação geral. Revelação geral é aquilo que Deus criou apontando para o Criador. A criatura pega as coisas belas que o Senhor faz e por causa do pecado, ela, ao invés de transformar a revelação geral em adoração por aquilo que Ele fez, eles pegam a revelação geral, ou seja, a criação, e transformam em ídolos.
ao invés de gerar adoração, produz idolatria. Nós vemos aqui, lá na Índia, onde a vaca é adorada, é objeto de culto, lá na Índia. Aqui, eles colocam ela, vestem ela com grandes ornamentos, porque lá eles, carne de boi, lá, meus amigos, esquece, carne de vaca, é um crime você matar uma vaquinha no churrasquinho, esquece. Esse aqui é a Patimama, comemorado em todo 1º de agosto. O que é a Patimama? Celebração à Mãe Terra. Olha para você ver o que o pecado faz com a revelação geral. Transforma aquilo que era para ser objeto, para apontar para o Criador, para adorarmos o Criador, em objeto de culto. Eles pegam a natureza, a criação, e cultuam a criação, adoram. Nós vemos exemplos na Bíblia, por exemplo, de pessoas que adoram a lua, o sol, né? E aqui, um exemplo clássico do Pentateuco. Exemplo de ouro. Êxodo, história do Êxodo, onde Deus tira o seu povo, abre o mar vermelho, faz brotar a água da rocha, chove pão, chove codorniza. Deus está fazendo tudo pelo povo. Aí Moisés vai, se ausenta um pouquinho para conversar com o Senhor, para estabelecer as tábuas da lei. E o que acontece? Idolatria. O povo, ao invés de transformar a revelação geral num combustível para você adorar o Criador, eles pegam a revelação geral, a criação, e adoram a criação. Êxodo 20, versículo 4. Abra aí para mim, por favor. Imagem, escultura, nem semelhança alguma do que não há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Obrigado, Ian. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nós não devemos adoração à criação, mas sim ao Criador. A adoração não é para a criação, mas para o Criador, porque a criação não é digna de adoração, mas o Criador é. A criação não é digna, mas o Criador é. Mas infelizmente o pecado perverte todas essas coisas e não conseguimos ter adoração ao contemplar a natureza. E como é bonito contemplar a natureza, meus amigos. A gente tendo essa ótica, sabe, essa cosmovisão, nós precisamos ter isso. Ao contemplar uma bela natureza, uma bela paisagem, meu amigo, glorifica o Senhor, porque Ele fez isso. Sabe? Porque Ele fez essas coisas, a mão dele fez. O Criador é digno. E aí chegamos e voltamos à questão no começo da aula. Mas então, e quem não ouviu falar a respeito do Senhor? Quem não ouviu? E quantas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, sobre Deus, o seu julgamento? Abra comigo em Romanos capítulo 1 e nós vamos encerrar com essa resposta. A resposta a essa questão que por muitas vezes somos questionados. Romanos 1, versículo 20. Pode projetar para mim? E daí a gente lê tudo numa versão, por favor.